Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal As Jupiterianas. A gente está indo agora, Olá! a gente está indo agora para o nosso quarto vídeo, né? Eu e a Adri. E no vídeo anterior, a gente acabou tendendo para um tópico de gratidão. E por algum motivo eu associei ao filme Soul. A gente lembrou do filme Soul. E aí a gente falou, não, não precisa assistir não. Mas aí a gente acaba assistindo. E aí a gente consegue pescar tanta coisa, né, desses filmes que fica muito rica a troca. Ajuda muito a gente a ter uma base, um ponto de partida. E aí a gente assistiu. Eu assisti ontem, depois de muito tempo. A Adri também assistiu recentemente. E aí a gente vai começar como a gente tem feito ultimamente, né? Que eu trago uma sinopsezinha inicial e a partir dali a gente vai trabalhando os assuntos abordados no filme. E quer falar alguma coisa, Adri? Não, tá ótimo, é isso. E esse filme é um filme muito interessante que eu acho que ele é como todo filme, né? A gente vai assistindo e quantas vezes a gente for assistindo, mais camadas a gente vai descobrindo, né? A primeira vez que eu assisti eu achei legal, mas a segunda aí descobri mais coisas e a gente vai, ele vai se revelando pra gente. E é um filme que fala sobre um professor, né? Na verdade, ele era um músico apaixonado por piano, por música, achava que aquilo era a missão da vida dele. E ele tinha um sonho de tocar numa banda de jazz, principalmente uma banda famosa. Esse era o foco da vida dele. Só que, como ele precisava pagar contas, ele acabou trabalhando como professor de música em escola, ensinando música para crianças. E ele ia levando a vida assim, e tentando ao mesmo tempo fazer dar certo o outro sonho dele. Quando ele finalmente consegue receber esse convite, essa chance da vida dele que ele esperou a vida toda, ele sofre um acidente e vai parar numa outra dimensão, onde tem alminhas, né? E ele se recusa a perder essa chance. No dia que ia acontecer, ele não aceita de forma alguma morrer, então ele dá um jeito de voltar para a Terra. E nesse processo ele conhece uma alma que não queria vir para a Terra de jeito nenhum, que é a alma 22, né? Ela fazia de tudo para não ir para a Terra e ele fazendo de tudo para voltar. E acontece uma coisa durante o filme que faz com que eles voltem os dois, só que trocados. Então o Joey vai para uma, vai, a alma do Joey vai para o corpo de um gato e a alma da 22 vai para o corpo do Joey. Então eles começam juntos ali uma jornada para tentar fazer essa destrocar, né, os corpos e ele conseguir finalmente realizar o sonho dele de tocar com a Doroteia, né? Enfim, Doroteia Williams, se eu não me engano. E durante essa jornada as coisas vão acontecendo, que é justamente sobre o recheio do filme, é justamente essa jornada aí quando eles voltam, que aí a gente vai tendo alguns estalos. E aí eu vou passar para a Adri para ver se ela. Eu também não fiz umas anotações, mas eu vou deixar você começar. Eu sempre anoto, cara, porque eu vou assistindo o filme, eu falo, caraca, eu vou esquecer isso. É meu lado, é, como é que é o nome da... É Dory? Da Do Dori, Procurando sim. Nemo? Isso. Dory. Então eu vou esquecer, não, deixa eu anotar, porque a cabeça vai embora. Mas então, esse filme, ele me fez pensar muitas coisas, porque assim, para além do que seria o tema, né? Isso que eu achei interessante, que a gente conversou, né, naquele dia, né, que a gente gravou o último vídeo, e que veio essa inspiração de ver o filme, é conectado com a questão da gratidão, que eu lembro que foi bem a cena do que até a Doroteia, né, que conta o conto do peixinho que fala com o sábio, e que foi o que você lembrou, né, quando a gente estava fazendo o último vídeo e que é sobre, eu quero encontrar o oceano. E aí o sábio falou, mas você está no oceano? Ele, não, isso aqui é água, eu quero o oceano. Aí ele fala, mas isso é o oceano. Então, foi daí que partiu, né? E o filme, ele vai trazer muito esse lugar do você já tem tudo, só que você não vê. Foi muito essa coisa para mim que veio, assim, que a gente já tem tudo, né? Onde a gente vive, onde a gente atua, na gente, né? Tá tudo aqui. Só que a gente não consegue valorizar, a gente não consegue olhar para isso, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue perceber
Então a gente fica desconectado desse lugar que a gente já habita, que a gente já é, e fica buscando fora, em coisas diversas, múltiplas, o ideal, né, O nosso oceano. utópico, aquele lugar, né, o oceano. A gente fica buscando o oceano. Só que por isso que para mim o filme, no final das contas, é um filme sobre o despertar, que é justamente uma vida sendo levada em dormência, né, adormecido ali das suas potencialidades, na ilusão do que seria o grande propósito, a grande missão, e o filme vai mostrando, né, conforme vão acontecendo as situações, que não existe um propósito X, mas que a vida é para ser vivida nas suas delicadezas, nas suas sutilezas, e que o corpo, ele é uma potência de sentir, né, de sentir prazer, né, e que a gente se coloca em lugares nessa experiência de vida que acaba deixando esse poder de lado. E aí a gente sofre, a gente se contém, a gente se restringe, a gente fica cego numa obsessão. O filme fala muito disso, né? Também desse lugar da obsessão por chegar num lugar X que acaba cegando a gente e adoecendo a gente, onde a gente fica muito, que foi o que o personagem acabou vivendo, né? Ele era obcecado por fazer sucesso na música, por tocar na noite, fazer sucesso, ter nome, enfim. E aí ele não valorizava, por exemplo, a profissão dele de professor, as almas e as pessoas que ele estava tocando ali, as pessoas que ele inspirava, porque foi isso, tudo isso Inclusive, estava ali com ele o tempo todo. inclusive, o convite só chegou através de um ex-aluno que era super grato por tudo. Ele falava, só ia para a escola por causa das suas aulas. Então, foi através Hum. desse aluno, desse ex-aluno, que ele conseguiu a chance que ele tanto queria para justamente descobrir, ter o estalo, né, da vida dele. Interessante. Exatamente, foi, com certeza, foi ele. Ai, esse filme tem tantas camadas, né, assim, que eu fico pensando em todas, assim, gente, vai ter que ter muito spoiler, não tem jeito, a Ah, não gente tem jeito, vai, nisso a gente já solta. Mas vai, isso que você vai. falou do corpo, eu anotei aqui, né? Que eu adoro a parte que chega o barco, né? Naquela outra dimensão com os místicos. Tudo pra mim. É muito Aí eles, bom. somos os místicos sem fronteiras. Ajudamos almas perdidas da Terra a acharem seu caminho. Algumas pessoas não conseguem se livrar de suas ansiedades e obsessões e ficam perdidas, desconectadas da vida. E aí, quando ele vai ajudar a alma que está presa, né, que está lá, vender com lucro, vender com lucro, vender com lucro, aí a primeira coisa que ele fala é reconecte-se com o seu corpo. É a primeira coisa que fala, né? Que é para você voltar para o corpo, para você voltar para o aqui e agora, para a presença. E uma coisa que eu achei muito interessante quando ele fala isso, que quando a gente vê a Alma 22 na escola da vida, que ele fala, experimenta essa pizza, mas não tem gosto, não tem cheiro, porque tem coisas que a gente só consegue experienciar com a alma através do corpo. E é Na vida justamente terrena, né? na vida É, terrena. Então, eu achei isso é assim. muito genial, muito, muito, muito. E é interessante porque essa relação deles também, né, do, do Joey com 22, ela é muito legal, porque assim, ele, tipo, primeiro que ele não valorizava a vida, mas ele ainda vai, né, pro além, né, que ele não é ainda o além total, porque ele entra em coma, na verdade, ele fica no Uhum. hospital ali enfim, inconsciente e sendo cuidado, mas aquela expectativa, acorda, não acorda, que é muito comum também, né? E muitas pessoas vivem experiências de quase morte nesse processo também, onde você fica ali no limbo. Então, ele fica ali meio que entre a vida e a morte. E aí, nesse processo que ele está do lado de lá, que na verdade era para ele ir embora, né? Que ele está ali na esteira para ir, siga aquela luz, né? Vai embora. E aí ele olha e fala, todo mundo indo ali, passivamente, ele olha e fala. Quê? Não. Além vida, o quê? Não, não vou não. Vou não. Aí volta correndo, tipo, alucinado. Então, nesse momento, eu acho que começa o despertar dele, que é a jornada por, peraí, vou morrer, vai acabar aqui, peraí, quem sou eu? O que que eu quero? Peraí, não fiz tudo que eu queria fazer, deixa eu voltar. E aí ele se nega a seguir a massa ali, né? E aí ele volta. Eu achei muito interessante esse simbolismo também. Não, me nego a seguir esse caminho. Eu vou voltar e vou renascer. Porque é meio assim, né? Meio um processo de renascimento, né? Sim.
E aí ele volta. E aí Tanto quando que ele ele vai pro volta, ele pré-vida. acaba. Aí ele vai para o pré-vida, é verdade. Os simbolismos são muito geniais, né? E aí ele tá ali junto com as criancinhas, porque é tudo bolinhas, né? Então, bolinhas de energia prontas para, que são almas, né? Prontas para virem para a Terra para incorporarem e viverem a experiência terrena. Só que Uhum. todas foram maratonas felizes ali, todas passam pela escola da vida, cada uma tem sua personalidade, achei isso muito interessante também. E aí, quando a 22 chega a vez dela, ela fala, não quero. E é Uma interessante porque alma livre. ela é uma alma livre e é uma alma velha, porque ela já teve o Einstein como mentor, ela já teve o Gandhi, ela já teve Madre a Madre Teresa. Teresa de Calcutá, ela já teve, tipo, as mentes mais fantásticas, as personalidades mais incríveis foram mentoras dela. E nenhuma conseguiu convencer, todo mundo desistia dela. Falava assim, não, você é chata pra caraca, não quero ficar mais contigo, desisto, fica aí então, não nasce. E aí ela não ia. Ela falava, o que que tem lá? É sem graça, não quero ir. Ela não viveu a experiência. E aí, quem vai despertar nela algo diferente é justamente aquele ser que não era um mentor foda, era uma pessoa que estava perdida, que estava, tinha feito merda pra caramba, que tinha perdido sua chance de viver seu propósito e que estava tentando recuperar. E aí ela olha aquela criatura ali, assim, né, o 22 Não, tipo assim, a fala dela foi começa muito a ficar boa. tocado. Ela fala assim, cara, eu faço de tudo pra não ir pra terra. Acabei de ver que a sua vida foi só ladeira abaixo e você tá fazendo de tudo pra voltar. Eu tô curiosa, eu preciso ver isso. Exatamente, é genial, né? É tipo assim, porra, não é possível, porque até então era todo mundo muito daquele lugar do caraca, é muito maravilhoso viver e bababá, bababá, e tipo, tá legal, legal, você é um gênio, nossa, que legal, deve ser muito legal. Só que aí não despertava confiança também, né? E Sim. Eu acho até que inspiração, cria uma pressão, né? Que são uma só. pressão. Eram nomes, assim, que são É referência até hoje, né? verdade. Vai. Não, mas é verdade isso que você falou, porque é, fica tudo tão grande, que fala assim, eu vou ter que corresponder a essa expectativa quase assim, né? Então, não, não quero. Mas para além disso, tem uma coisa que eu percebi, não sei se você observou também nessa parte, que a 22 fica tocado, 22 fica tocado pela história dele, e é como se ali ela também tivesse descoberto nela um propósito que era de ajudar alguém. Porque aí ela começa a se envolver. Tanto que na hora que ela. Tem um momento que ela chega a desistir, e aí vem o tal serzinho lá das contas para poder levar ele, ou é o grandão, não lembro agora. Minha É o cabeça de. Terry, que é o baixinho, É. é o que E conta. aí chega para falar, vai embora. E aí o 22 fala: não, 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 tem uma coisa, ainda quero experimentar outras atividades aqui, deixa eu tentar mais um pouquinho. E Ah, aí nessa ele, não é primeira é o o Terry, grandão. não. Não é. Que aí ele fica assim, nossa, isso nunca aconteceu. Então, até deixa, né? Tipo assim, já Uhum. que quer, né? Vai lá, então. E aí dá para ver que o 22 ele já está envolvido, ele tem um afeto ali. É interessante isso também, né? Que algo conecta. E quando conecta, você ganha motivação, você ganha inspiração, você é inspirado a, a, a algo além, né? Que antes ele era um entediado. Sim. O 22 era um E eu, entediado. e eu achei muito interessante que esses Zés, né, que são todos Zés, né, menos o Terry, que é o que conta, que não é Zé, Terry. Mas tem um Zé desse que chega e fala assim: Joey, nós estamos no ramo da inspiração, mas não são todos que conseguem inspirar. E você conseguiu. E aí eles ficam muito gratos a ele por causa disso. Né? E eu achei esse trecho assim incrível, porque o Joe ele realmente fez isso com os alunos dele. A 22 no corpo dele acabou trazendo lá no bar, na cena da barbearia. Eu achei aquilo ali incrível também. Que o Joey na alma no corpo do gato ficou olhando assim, tipo, porque ele achava, eu só falo de jazz, não sei o quê. E aí, quando a 22 começa, então eu quero experimentar aquilo ali, o pirulito. Aí começa a falar e tal, tal, tal. E aí todo mundo se envolve com aquilo, todo mundo traz à tona alguma reflexão mais profunda que tinha, mas que talvez não tinha coragem, né, de abrir, por achar estranho, esquisito. E aí aquilo traz um clique, né, para o Joe Vejo, como ele, no gatinho, assim, ele olha com um olhar tipo, uau. E aí ele descobre que o cara não queria, o sonho dele não era ser barbeiro.
mas foi o que veio. E ele falou, cara, eu posso não ter inventado a transfusão de sangue, mas com certeza eu salvo vidas, né? Porque aí ele olhou, gostou do que ele viu, conversou, falou, né? Então você vê como que a gente às vezes confunde as coisas, né? A gente fica querendo algo muito grandioso e tal, e às vezes numa cadeira de uma barbearia você consegue trazer à tona algo tão divino quanto criar a transfusão de sangue, quanto ter um prêmio Nobel, quanto, sei lá, né? Exatamente. E é interessante porque tem uma cena também, acho que até anotei aqui, que a 22 ela tem essa experiência, né, que ela está no corpo do Joey, que é muito interessante também, que ela tem a possibilidade de viver no corpo, né, aquilo que antes ela não tinha. E ali, só que num corpo já adulto, porque geralmente as crianças vêm no bebê, tem isso também. Então ela já está ali numa pessoa que já tem uma história, já tem, né? E aí ela fica meio desengonçada ali naquele corpo, mas aí conforme ela vai experimentando, primeiro que ela se assusta com barulho, aí ele leva uma pizza para ela, e ela, que cheiro é? O que que é isso? Aí é a pizza, aí ela experimenta e, eu quero mais disso. E aí ela começa a ter esses prazeres sensoriais, né? E aí ela começa a se encantar com o céu, com a folha caindo, e aí o andar, ela vai desenvolvendo o andar, vai se tornando mais hábil em andar. E aí tem um momento que ela para, assim, e aí ela fala, apreciar o céu, andar, porque eu estou muito boa em andar. Será que não é esse meu propósito? E aí ele fala: que propósito? Isso aí é a É só a vida. vida. Isso é só a vida. Então, isso aí também eu achei genial. É só a vida. E aí, depois, quando ele está lá já de novo, lá no que eles voltam para lá, né, para outra dimensão, e aí tem um momento que ele fala: mas e aí, meu propósito é a música, meu propósito é esse, barará, tal, tal. E aí ela fala, que propósito? Tipo, como quem diz assim, missão é... Vocês têm essa Eu mania anotei de aqui propósito? Uma coisa assim, né? que ele pergunta eu só não sei ainda qual era o propósito dela, a missão, o propósito era música, melodia, andar, aí dá uma risadinha assim. Aí aquelas energias, né, os Zés, um deles fala, não tem que ter propósito, de onde você tirou essa ideia? Aí ele, porque eu tenho piano, eu sei que nasci para isso, essa é a minha missão. Aí o cara responde, missão não tem nada a ver com propósito. Mentores e suas paixões, seus propósitos, seus motivos de vida, hahaha. Das paixões, né? E é interessante isso das paixões, porque também eles falam sobre isso, né? Sobre até nesse momento que tem as almas perdidas lá no que os místicos sem fronteira ficam lá tentando resgatar, que estão lá no limbo, né? Que é justamente esse lugar da obsessão. Eles falam que quando a gente fica preso por uma obsessão, a gente se perde, se desconecta. E é isso que acaba acontecendo na vida, né? Que a gente pode ficar obcecado por uma, um sucesso profissional, um alcance financeiro X, se destacar num determinado lugar, ou obcecado por construir uma família ideal X, ter uma relação ideal assado. Então, todos esses lugares onde a gente não apenas deseja, porque é algo que flui naturalmente, deseja, mas tudo bem, do jeito que vier a gente vai vivendo, o importante é viver o processo, né, a jornada, que a beleza está na jornada. Mas aí fica aquela obsessão com o fim. E aí, enquanto isso, a vida vai se perdendo. Então, é muito sobre isso também que o personagem principal ele, ele retrata, né? Que é há quanto tempo ele perdeu de vida. Era um adulto já, que estava obcecado por esse sucesso, enfim, muito desgostoso daquilo que era a vida dele já, ou seja, ele já tinha várias coisas ali que ele poderia estar experimentando, não que ele desistisse do sonho dele, ele poderia continuar, mas é a história da gratidão, apreciando o agora. Que a gratidão, ela é sobre você é, agradecer o que já está ali, é sobre um estado de presença. Gratidão não é só uma palavra, assim, eu agradeço, obrigado, mas você não sente verdadeiramente, isso não é gratidão. Então, gratidão é assim, nossa, eu estou feliz de estar aqui e de ser quem eu sou, com tudo que já é, mesmo que ainda não seja o idealzinho ali que a gente busca. Então, a gente vai estar buscando, somos seres desejantes, mas já também satisfeitos com o que temos. E aí Sim, eu lembrei daquela carta do tarô 4 de copas, dentro ali da simbologia, né? Da jornada ali do naipe de copas. O 4 de copas ele fala exatamente sobre o tédio, sobre a insatisfação
e geralmente as imagens das cartas, né, porque não tenho uma aqui para mostrar agora, mas retratam geralmente uma pessoa com uma cara emburrada, cercada de coisas boas. Tem uma carta até que eu tenho que mostra assim, uma mesa farta, ou seja, tem fartura ali perto da pessoa. Só que, e mais algo sendo ofertado a ela. Só que ela tá virando para o lado, tipo assim, isso eu não quero, igual criança mimada. Por quê? Porque não era aquilo exatamente que ela queria naquele momento. Então, falou assim, não, tem coisas boas, legal, legal, ah, legal, 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 legal. Ah, mas não é isso que eu quero. Isso é Tem, ingratidão. tem até um trecho que eu anotei que eu achei muito interessante. Quando aquela aluna dele vai lá, só que eles já estão em corpos trocados, e aí Ele quem tá gato, atende, ele está gato e a 22 está no corpo dele. E aí quando né? ele abre é aquela alunazinha que toca um trompete. E Que é aí genial. ela começa a bater um papo, não sei o que, a garota foi lá pra desistir da música. Só que aí no final ela toca e tipo, então acho que é pra eu me dar uma outra chance. É, sim. A 22 fica tocada, né, com o que ela faz. E aí entra e fala assim: ela veio aqui pra desistir, mas não desistiu. Eu quero entender o que está por trás disso, né? Aí o Joey dá uma resposta muito assim: é porque é a paixão dela, é a missão dela, não, não, não. E aí ela fala assim: eu posso te ajudar, mas eu quero testar algumas coisas. Vai que eu tô perdendo algo muito bom e posso não estar vendo, né? E o que eu Foi achei e eu achei exatamente. muito interessante que eu fui ter um estalo só nessa vez agora que eu fui ver, nas outras eu não tive, que lá no comecinho, quando o Joey tá em. Eles ainda são almas, né? Que aí o Joey consegue ver a vida dele no começo, que tem o salão da vida da pessoa, do mentor, e o salão da escola da vida. E aí, naquele momento, ele vê até umas coisinhas legais, mas assim, depois só passa desastre. Tipo, ele sozinho comendo, ele recebendo vários nãos das pessoas que ele ia fazer lá os testes para tocar na banda. Ah, não, ainda é isso que a gente quer, não sei o quê. Então, assim, só ladeira abaixo. E no final mostra ele acessando as lembranças da vida, das coisas boas da vida. Que era ele com o pai dele ouvindo música, ele levando o pai velhinho para sentir o mar. Então, a diferença que a pessoa era a mesma, só que o que que ele começou a olhar para os nãos que ele recebia, para as coisas que ele ainda não tinha, ou para toda a riqueza que ele já viveu nessas coisas sutis, né? E foi através Sim, da 22, uma alma que nunca tinha vindo, que ele conseguiu realmente apreciar a essas riquezas, né? Essas sutilezas. sim, Muito legal. sim. É bem isso mesmo. É bem legal, porque nesse momento que ele alcança, porque ele alcança, né? Ele alcança, ele consegue finalmente ir lá tocar com a Doroteia, tá nervoso e tal, mas aí quando ele toca, ele é genial, ela adora ele, ela fala, bem-vindo à banda. Aí quando ele sai, ele tá excitadíssimo, assim, né? Ai, que legal. Ele vira para ela e fala assim, e agora? Aí ela, e agora? Que ele fala assim, e agora? Aí ela, amanhã, no mesmo horário, a gente faz tudo de novo. Aí ele, é isso? Tipo, aí que ela conta a história do peixinho, né? Tipo assim, né? Então ele fica, aí ele começa a questionar, e aí nesse momento aí ele começa a lembrar da 22, começa a lembrar das experiências vividas, e aí ele começa a refazer o caminho e pensar, caramba, qual o sentido, né? É por isso que eu falo que esse filme é muito sobre um despertar, é assim, qual o sentido da vida? Aquele momento que a gente chega, às vezes, né, a gente vai atrás de muitas coisas da matéria, né? E a gente alcança aqui, alcança ali, tarará, e de repente chega um momento que você fala assim, tá, e aí, e agora? Qual o sentido da vida? E o despertar ele pode vir de várias formas, né? Você pensando na vida real aqui, né, do filme, mas que no caso do filme ele também dá um exemplo, né? Que é no caso ali foi uma experiência de quase morte, ou seja, ele quase perdeu a vida. Quantas vezes a gente passa por crises onde a gente perde, pode ser perda de um emprego importante que te dá o sustento e você fica sem chão. Pode ser, às vezes, realmente um momento assim que você passa por uma experiência difícil, que você quase morre, e aí naquele momento você é meio sacudido pela vida e te obriga a olhar, é como se fosse assim, cara, olha, olha aqui, olha. Pode ser uma separação, sim, pode ser uma traição, pode ser tanta coisa, uma perda de alguém, pode ser muitas coisas. Ou às vezes você pode só estar realmente miseravelmente deprimido, porque você realmente perde o sentido e você está ali sem força sequer para olhar e enxergar qualquer coisa que tenha graça, né? Que é muito esse estado meio de.
e aí precisa alguma coisa vir te chamar. E esse chamado, você falou do corpo, eu achei muito interessante, porque tem um chamado do corpo, que pode ser através de questões de saúde, por exemplo, né? Às vezes não precisa ser nada Dois. grave, pode ser dores. Às vezes é uma dor que te obriga a tomar consciência do agora, do presente. Onde é que você está? Quanto tempo você está sentado aí na frente dessa TV? Quantos pacotes de salgadinho industrializado você já comeu? Sei O filme lá. também fala É, disso, né? Você vai viver muito, mas para de comer ultraprocessados. é verdade, é verdade. Eu tinha até esquecido. Exatamente. Esse filme é muito legal. E fala isso, né? Porque assim, você tem um futuro brilhante, você vai viver muito, mas melhor ainda se você parar de comer esses, né, esse trequinho aí. E é meio sobre isso, sobre escolhas também, né? Porque a gente tem escolhas. Não parece, às vezes parece que não, mas a gente tem. E às vezes, para a gente poder perceber o que é cada lugar que a gente pode experimentar, a gente precisa de fato experimentar. Eu acho que foi o que o 22 viveu e o que o próprio Joey, né, viveu também. Porque ele precisou sair, perder, para depois ele voltar e ter de novo para poder entender. Então tem muito esse lugar do sair, né, dali da sua zona de conforto, eu diria assim, né, da sua zona de estabilidade, de certa forma tem, e aí você volta e recupera ali seu poder. É, eu lembrei também uma coisa que eu queria ter falado antes, que ele é adulto, né, aquela hora que eu falei, que ele é adulto, aí eu acabei emendando para um outro braço aí da história. Mas que ele fazia as coisas como se ele não fosse dono da própria vida. Então, ele estava muito preocupado em corresponder a lugares sociais também. A mãe pressionava ele. Quando ele consegue a promoção na escola, e aí ele entra em desespero, né? Fala assim: você está indo muito bem, você vai conseguir ficar tipo, o dia todo trabalhando, integral. E aí ele, ele fica desesperado. E aí a mãe fala: você não vai perder isso. E ela manda nele, meio que manda nele, entre aspas. Ele se deixa ali, né? E aí ele fica apavorado. Então, ele não tem. Ele não se responsabiliza pela própria vida, eu diria assim. Então, quando ele vai para o além, né, passa por tudo isso e volta, ele volta no lugar também de bancar a própria vida, mais adulto, mais responsável sobre a própria vida. Fala assim, não, eu vou tomar as rédeas aqui e vou fazer minhas escolhas. Inclusive, tem um momento que ele encara a mãe, com a ajuda do 22, mas ele encara a mãe. E nesse Isso momento é ele fala uma coisa interessante. muito forte, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando até aqui, que ele fala, isso me faz pensar que se eu morresse hoje, eu morreria sem ter vivido. E aí, quando a mãe dá aquele baque, e aí decide ajudar ele, dar o terno e tudo mais. Mas isso é muito É. forte, ou seja, tudo que ele viveu até agora parece que foi em vão. Ali ele ainda estava com aquela sensação de tipo, se eu morro hoje, eu não vivi, né? Porque ele não conseguiu tocar na banda, sabe assim? Mas as almas que ele já tinha tocado, as coisas que ele já tinha feito, não tava ali, porque no começo do filme, inclusive, o que causa o acidente dele é essa cegueira. Porque ele ficou tão focado que conseguiu finalmente tocar na banda que ele foi andando sem olhar para onde andava, sem ver o que estava na Perdeu. frente, totalmente cego. E as pessoas, e a vida dando sinais, você quase morreu, cara. Não sei o quê. E ele nem tinha um telefone, papapá, papapá. Então eu achei aquilo assim, quantas vezes a gente às vezes não faz isso, né? É o foco naquilo, eu preciso terminar isso aqui, eu preciso fazer aquilo ali. De onde que a gente tirou essa ideia? Pode ser de vários lugares, né? Que a sociedade está aí há muito tempo. Mas assim, a gente não. A gente compra pronto, né? Talvez às vezes não vem com esse lugar de reflexão mais profunda. É isso que eu quero mesmo? Eu preciso de verdade ir até o fim com isso? A gente já estava com essa proposta de assistir o filme, e no meio desse tempo veio o Oscar, né? Teve o Oscar, premiação do Oscar. E aí eu assisti, porque eu estava muito feliz com o fato do Brasil estar ali, né? Da Fernanda estar ali, enfim. Aí eu fiz até o pacote para assistir a premiação ao vivo. E fiquei acordada, assim.
E aí eu descobri que tinha outras nomeações além da Fernandinha, do filme e tal. E um dos filmes que estava estava concorrendo era o Robô Selvagem, que eu não sabia que ele estava concorrendo em algumas categorias. E ele não ganhou em nenhuma das categorias que ele foi indicado. E aí eu falei assim, gente, porque eu não vi o outro filme que ganhou, o tal do Flow, né, que é do gatinho, não assisti ainda, mas parece ser muito bom. Mas eu falei, cara, independente desse filme não ter ganhado, ele é um filme extremamente importante e tocante, sensível. E eu fiquei pensando, falei, cara, imagina se os caras que envolvidos nessa produção tivessem focado só em ganhar o Oscar, né? Ou, tipo, fosse isso que determinasse se o filme é bom ou não. Porque eu falei, cara, o filme é tão essencial, o Ainda Estou Aqui, a Fernanda, brother, indiscutível, a Fernanda, a atuação dela, o que ela fez independente dela ter levado ou não, não difere, sabe? Porque Sim. tá ali. E quem viu sabe, sentiu. Então, Uhum. assim, entende? O Oscar não levou o Oscar, aí não valeu? Porra, valeu pra caralho, sabe? Desculpa, valeu muito, sabe assim? Valeu muito. Então, assim, eu acho que eu fiquei com essa reflexão, assim, eu falei, cara, quantas vezes a gente fica tão focado no resultado, no reconhecimento, no que a gente quer mostrar, no que a gente. E a gente esquece de apreciar o processo. Eu tô num processo, você falou disso, né, da questão de despertar. Pô, eu pedi demissão de um emprego super estável. Um emprego que a tendência era eu ganhar mais dinheiro, era eu ter mais horas de trabalho ali, férias, tudo garantido, bababá, como manda o figurino. Só que eu não estava mais realizada fazendo aquilo. Eu sentia que a minha alma queria mais, queria descobrir outras coisas, experimentar outras coisas. E eu tava morrendo de medo, porque, obviamente, você tá trocando uma segurança por uma coisa incerta. E durante esse processo, eu ainda estou vivendo esse processo, já passou um ano, mas eu sinto que, assim, por muito tempo, eu ficava só focada em ter que dar certo para fazer valer a minha escolha. Eu preciso dar certo para que ninguém venha falar no meu ouvido que eu fiz uma escolha errada. Era muito focada no que os outros iam dizer. E esqueci de apreciar que eu tinha segundas-feiras de sol que eu não precisava pegar metrô. Eu esqueci de me dar conta que eu posso atravessar a rua e estar na praia. Eu não estava conseguindo olhar para nada disso, eu estava só focada em preciso fazer dar certo essa escolha que eu fiz, sabe? E todas as Obsessão, minúcias. né? Eu entrei na obsessão. E não por acaso vem, às vezes, uma dor nas costas e tal. Por quê? Se eu não estiver atenta, eu volto para esse lugar da cobrança social, de que você tem 30 anos, de que você tem que ter uma vida estável, de que você tem que ter, tem que ter, tem que ter. E às vezes, assim, o processo de cada um é diferente. Às vezes não, né? Cada um tem uma jornada, né? O Joey tinha uma vida, entre aspas, falida, mas ele era um cara inspirador. E não foi só para 22, sabe? E uma coisa que me ajudou muito foi o meu namorado falou comigo esse final de semana. A gente foi num passeio de barco, que do nada uma moça do barco falou assim: Ah, eu vou tirar uma foto de vocês são tão fofos juntos. Aí tirou. E aí eu falei, caramba, amor, olha que engraçado, né? Eu faço isso para as pessoas e agora a vida retribuiu, porque às vezes eu vou pra Lagoa, eu vejo umas cenas bonitinhas acontecendo, eu fotografo, chego pra pessoa e falo, você quer essa foto? Não sei o quê, e entrego. Que E legal. sim, e o André falou assim: sabe, amor, eu acho que às vezes você se preocupa muito com essa coisa de dar certo e tal, mas eu acho que o que você faz é muito profundo e muito importante, porque a mãe com aquele bebê vai passar o tempo, depois de anos ela vai olhar aquela foto e ela vai lembrar do filho dela pequeno e ela com o filho dela ali, e alguém registrou esse momento. E você eternizou isso e deu para ela de presente. Então, eu acho que isso é muito mais importante para as pessoas, assim, do que às vezes você fazer um trabalho ali que vai te dar uma carteira assinada mas que não vai tocar, né? E aí, enfim, aí ele falou outros exemplos e aí eu realmente, tipo assim, eu tive um estalo. Porque, né, a gente que tá mais acostumado nesse lugar da sensibilidade, ai, que bonitinha essa cena, e vai lá e faz, sei lá, virou um lugar comum, né, pra mim sentir, ver, apreciar. E aí eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sente, que todo mundo aprecia, mas não é óbvio para todo mundo, sabe? E aí às vezes vem alguém de fora com outro olhar e faz eu enxergar, ele precisou ter a 22 para ele, né, se ligar em certas coisas, né? Então eu achei isso muito legal. É, muito legal. E é a criança, né? Que é 22 é a 22 quando ela entra no corpo dele e fica no corpo desse adulto e começa a agir como criança, ou seja, como o que que acontece quando a criança chega na vida, na realidade aqui, né? Desce, nasceu.
não conhece nada, né, assim, daqui da vida na Terra. Então, tudo, né, o primeiro arco-íris, a primeira chuva, a primeira coisinha que vai comer diferente. Então, cada experiência é um mundo de novidade. Então, tudo é enorme. Então, a 22 quando está no corpo dele, tem momentos até que ela deita no negócio, ela fica com o vento, assim, ele fica olhando, assim, ele enquanto gato olhando e falando, o que que é isso? E aí ela tem todas essas experiências, e ela vê a maravilha que é estar só no corpo, tendo as sensações e apreciando a audição, a visão, o tato, e a gente tem isso com a gente, é maravilhoso, né? Nós somos essa potência. Só que é isso, quando a gente está na obsessão, e a obsessão ela tem a ver com esse excesso mental, né? Esse lugar da mente, muito essa mente é, que supervaloriza o ego, no caso, né? A gente pensar assim, onde você precisa de um valor que está associado a esse ideal, né, esse ideal de ego ali, né? Então eu preciso daquilo, tipo você falou do Oscar, preciso daquela estátua para que o mundo veja que eu tenho valor. Então isso é uma escravidão. Que é isso, a gente vive essa escravidão do preciso de um número X de seguidores, de visualizações, de likes, preciso de um salário X, Y, um milhão para poder ser valorizado. Claro que a gente vive num mundo, né, que a gente precisa de dinheiro para viver. Não tem jeito, precisamos, porque essa é a moeda, né, que a gente compra as coisas. Claro que tem gente que consegue até superar isso. Conheço pessoas que viajam o mundo e que trocam, fazem experiência de troca. Então, isso é de um desapego incrível. Então, a pessoa faz um trabalhinho ali e ganha uma hospedagem, uma comida, faz uma coisinha, vai fazendo amizade. Então, ou seja, o dinheiro é uma das formas de troca que foi criado para facilitar algumas coisas. Você então, tipo, toneladas de farinha em troca de sei lá o quê. Então, assim, o dinheiro já facilita um pouco mais algumas trocas. Então, ele tem um lugar positivo, mas o problema é quando ele ocupa esse lugar negativo, a tal ponto de ser demonizado, quando, na verdade, o pobre coitado não tem É uma nenhum ferramenta. tipo de maldição. É uma ferramenta, mas a carga que está sobre ele é tão grande que a gente associa a coisas negativas muitas vezes. Então a gente não consegue nem se permitir estar feliz. Por exemplo, você falou algo que eu achei interessante. Você saiu do seu trabalho, você fazia um trabalho formal, né? Estava ali, carteira assinada, ganhava seu dinheiro correspondente àquilo, ia continuar trabalhando, para é uma troca. Seu serviço por aquele valor, a- né? E carteira assinada. Quando você decide sair, vai virar autônoma, você precisa você se dar esse valor, reconhecer o seu valor para poder cobrar financeiramente por ele, para você poder ter essa troca fora daquele lugar. Beleza. Isso já é um desafio para muita gente. Quem começa tendo que cobrar por algo que faz, tem uma luta para identificar que aquilo que faz tem valor. Então, muitas vezes a gente depende, aí tem muito isso, alguém precisa valorizar o que eu faço. É o que você falou, eu fico esperando ser valorizado, eu preciso ser reconhecida que vale a pena essa troca que eu fiz. Então, como é que seria isso? Eu me sustento, eu pago minhas contas, mas aí para isso você precisa também reconhecer o seu próprio valor e respeitar o seu ritmo, porque senão você se vende da mesma forma, sai de um lugar formal para um lugar de escravidão não formal. Então, tem muitas camadas de desafio aí, né? Então, aí o outro lugar é você estar conseguindo ter seu tempo livre e se permitir viver o prazer disso, sem a culpa, porque ainda não está ganhando o que deveria, ou pagando conta X do jeito que deveria, ou naquela balança do trabalho formal. Então, assim, eu só vou me permitir curtir minha segunda-feira quando eu estiver ganhando uma grana suficiente para isso e provar para todo mundo que eu mereço esse descanso, esse prazer. Então, é uma relação de você com você. Os outros estão ali só como coadjuvantes. Mas então, o primeiro lugar é esse, de eu valorizar quem eu sou, o que eu desejo, o que eu quero.
E a minha vida é minha vida, só eu sei dela, só eu sinto, só eu tô É isso nela, aí. né? É um trabalho profundo de despertar, assim, e não é fácil. Muito, eu acho que às vezes parece ser muito mais fácil a gente fazer essas lutas fora. Tipo, eu vou pegar o metrô, vou fazer o que tem que fazer lá no trabalho e tal. Por mais que não seja muito o que eu quero, mas é melhor do que. Às vezes parece até mais fácil você fazer esse tipo de confronto fora do que dentro, porque realmente, como é você com você, tem coisas ali que você não consegue nem identificar de primeira que você talvez esteja querendo não confrontar, não sentir, não olhar. É um processo, assim, de exatamente isso, você, camadinhas. Aí você acha que resolveu, ai, problema com a mãe, resolvi. Aí daqui a pouco tem uma outra coisinha ali por trás. E é isso aí, é o tempo todo esse sentindo. É isso, sentindo. Como é que eu tô agora? Teve uma semana, eu até compartilhei com você. Falei, gente, tá tudo fluindo maravilhosamente bem, tô me sentindo super segura. Ai, tô achando que eu mereço super isso e aquilo, aquilo outro. Aí, às vezes, vem uma fase meio assim, que aí eu acho que é quando a gente encontra um outro estágio do videogame, que a gente passa por Uhum. algumas coisinhas, aí flui com várias outras, mas aí, às vezes, vem que eu acho que é aquilo que os Abraham falam muito, né? Que é o contraste. Você vai vivendo, vai acessando, vai fluindo umas coisas. Aí, daqui a pouco, você encontra um outro contraste que ajuda você a desejar outras tantas e fluir para outros caminhos e abrir para outras, expandindo, expandindo. E aí é esse Entendi. trabalho de saber respeitar e ouvir esses ritmos. Quando flui, quando emperra. O que está emperrando aqui? Que será que pode ser? Como é que pode fluir, né? É bem esse lugar. E eu acho assim, o que está aparecendo muito para mim ultimamente é essa coisa do corpo. Vem assim por vídeos, em postagem no Instagram, e aí a questão do Reich, a questão da bioenergética, né? Que aí vai falando como o corpo é uma peça muito chave nesse processo de presença. E é o que a gente às vezes esquece muito. Olha para o corpo muito como esse lugar assim, vou malhar e tal, porque eu quero ficar forte, quero ficar bonito. E esquece dessa conexão e como ele comunica através dessas coisinhas, essas sutilezas que talvez a gente, de forma mental, não consiga alcançar, sabe? Então, eu tô querendo muito entrar nesse lugar, assim, a dança, intuitivo, tudo isso está sendo muito interessante, um processo de descoberta. E aí, foi o que a 22 fez no filme, né? Ela tava muito nesse lugar. O cara tocou a música, ela, uau, tô me sentindo tão plena. Aí ela pegou um copo no metrô, assim, experimentou o que tava dentro do copo. Então, assim, coisas que é exatamente isso, né? A criança, não, por não ter experiência, ela se permite só testar, só experimentar. Tá, viver. É bem assim mesmo. E é interessante que você falou desse momento, né, que ela tá ali e tal, curtindo, experimentando, só sendo, né? E eu pensei, isso é gratidão, né? Você falou da dança também. Quando a gente está dançando, sem se preocupar com nada, só está dançando para ver o prazer da dança, isso é gratidão, isso é apreciação, isso é é a presença, né? Então, quando a gente pensa em gratidão, é mais do que um dizer, volto para esse ponto, né? Isso é muito importante. É sobre você estar bem no presente. É você estar ali fazendo algo que realmente te expande, que te faz bem, que pode ser comendo uma coisinha gostosa, você preparar uma comidinha, no final você olhar, ficou bonito, ficou gostoso, vou comer isso aqui, e tá ali amarradão, com alguém, compartilhando, ou sozinho, enfim. É você estar se levando para passear, mesmo que seja sozinha. Às vezes você fala assim: vou apreciar um pôr do sol, vou no cinema hoje, vou tomar um cafezinho. Ou então fala assim: tô sem grana, mas então vou na praia. Praia, graças a Deus, é de graça. Então, assim, é lindo, maravilhoso. Vou num parque, vou fazer uma caminhada, vou, sei lá, vou pintar, vou desenhar, vou fazer qualquer coisa que me expanda nesse lugar assim de tô viva e é muito gostoso viver, sabe? Assim, é muito nesse lugar. E assim, para isso, muitas vezes a gente precisa ter uma mente que favoreça, porque quando a gente está meio que sobrecarregado por paradigmas que a gente está habitualmente, né, está habituado, né, no caso, assim, a se pautar neles, né? De luta, de falta de perspectiva. Peraí que eu tô meio
Ar-condicionado, frio, calor, frio, calor. Mas, assim, quando a gente está vivendo a vida muito soterrado por esses paradigmas, é isso que eu queria dizer, às vezes a gente chega num ponto que a gente não consegue nem ver, acreditar. E acreditar, eu acho que é a palavra, acreditar que é possível sim. Ah, então se eu sair de casa, alguma coisa vai mudar? Estou em casa, às vezes estou ali, não está legal. Se você sair, vai dar uma volta, vai num parque, vai ver o pôr do sol, vai, sei lá, só dar uma caminhada, vai olhar a rua, vai ver pessoas, enfim. E aí você não acredita que isso vai mudar e não sai do lugar. Como a 22, né? Tava lá, eu não vou viver essa experiência porque isso não vai mudar nada na minha vida. Que ela estava presa no que ela acreditava que era. E às vezes é isso, a gente precisa de fato fazer essa escolha. Vou sair. Quantas vezes isso aconteceu comigo? De eu estar assim, às vezes estou em casa trabalhando direto e tal, aí teve fases na minha vida difíceis, sei lá, perdi meu pai, perdi minha mãe, aí a gente, né, passa por crises, por momentos muito densos, e tem momentos que a gente fica meio, ah, não, nada vai mudar muito o meu estado de espírito. E aí você se permite, se força e vai. E aí, quando você vai, sai, e se conecta com outras experiências lá fora, alguma coisa vira a chavinha, alguma coisa se transforma dentro de você, alguma coisa muda. Pode ser exatamente o universo conversa com você, fala: vem cá, chega aqui, vamos olhar para outra coisa, vamos experimentar uma outra coisa aqui. E aí você fala: aí volta para casa já, nossa, eu comecei o dia de um jeito, já estou de outro. Então, e é isso, né? Eu acho que a gente está o tempo todo assim, dançando com a vida, né? Sim, Nesses esse estado de momentos diversos. receptividade, né? É um estado de É, receptividade. Porque, assim, às vezes rola de eu estar tão, exatamente, afundada nas preocupações, nas coisas, que eu não estou muito receptiva. Desço porque, tipo assim, vou descer porque aí eu vou ver uma coisa, porque eu vou pensar em outra coisa. Aí, às vezes, eu desço e não consigo ver nada. Tá tudo ali, céu, mar, mas eu tô tão afundada, tô num nível tão coisa que às vezes é isso. Eu vou, assisto um nascer, já aconteceu de eu assistir um nascer do sol, eu falei assim, tá, que horas eu vou começar a me sentir bem? Eu tô vendo o sol, sabe assim? Porque eu tava num excesso de mente. Por isso que eu acho que às vezes é isso, assim, você tem que saber aceitar alguns ritmos também, que às vezes você tá muito lá e tem algumas camadinhas que precisam vir. E aí eu percebo quando eu vou mais pro corpo, me ajuda. Então, quando eu tava fazendo esse processo do sol, eu falei assim, cara, eu fui outro dia ver o nascer do sol, fiquei preocupada em me sentir bem e não apreciei o sol de fato. Aí, na segunda vez, eu fui e comecei a prestar atenção na textura da areia perto do mar, a textura da areia longe do mar. Como é que é o ventinho que toca quando vem, né? Aí eu comecei para esse lugar, bem assim, criancinha mesmo, sabe? Ai, vamos sentir isso aqui. Porque às vezes eu ficava naquela coisa do adulto. Ah, me falaram que ver o nascer do sol faz bem. Aí eu, check. Sabe assim? é, A mente, cara, ela é babado. Ela vai dar o jeito é. dela de, sabe? Então, o corpo realmente está sendo uma peça fundamental, assim, nesse processo de presença. Todas as vezes que eu consigo realmente sentir ele, tá em harmonia com ele, assim, eu consigo perceber que fica mais fácil essa interação com o corpo da vida, sabe? Esse corpo gigante, maior, sabe? É bem isso, assim. Sim, você falou isso, sabe o que eu lembrei? O que funciona para mim, às vezes, para estar mais presente, ter mais corpo ali do que mente? Lavar a louça. Porque especialmente em momentos que eu estou com enxaqueca. Eu tenho umas enxaquecas de vez em quando, desde criança, assim, por excesso de mente, tá? Então, assim, eu melhorei muito, mas de vez em quando ataca. E aí eu percebo que eu não consigo nem pensar. E às vezes é algum tipo de pensamento ruminante que está ali, que aí fatores outros, né, que acabam gerando a dor de cabeça, e pensar fica uma coisa assim insustentável. Só que é justamente o momento que eu não consigo parar de pensar. E aí, quando eu vou lavar a louça, eu consigo, aí eu coloco meu fonezinho, né, que eu tenho sensibilidade auditiva, né, minhas hipersensorialidades, coloco meu fonezinho abafador de ruído, e aí eu fecho qualquer ruído lá de fora, começo a lavar a louça e fico ali. No começo, estou ainda pensando, daqui a pouco eu já estou no ato.
no ato ali, na execução. Então, é interessante também como esse tipo de prática, assim, lavar uma louça, varrer uma casa, fazer uma limpeza, várias vezes isso já foi muito terapêutico para mim. Então, isso é que às vezes a gente fala, ver o pôr do sol, pintar, dadadá, dadadá, que é lindo, mas às vezes vai lavar a louça, É, assim pra mim é mesmo. varrer. Eu percebo que às vezes quando eu tô muito. O André até sabe. Ele fala: o que que tá rolando nessa cabeça aí? Quando dá do nada, velho. Começa a vassoura. Tchá, 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 tchá. E é ótimo, né? Cozinhar, fazer uma coisa, cada um vai encontrar seu lugar, né? Sim. Então, isso é muito legal. Então, eu fiz umas anotaçõezinhas, que senão daqui a pouco o nosso vídeo vai ficar mega grandão. E eu queria só falar sobre algumas, alguns benefícios, né, da gratidão. Eu fui anotando algumas coisas assim que são legais de você fazer, por exemplo, uma prática de um diário de gratidão, de uma lista de gratidão, e por que que isso funciona, né? Por que que, mesmo que no começo você esteja relutante ali a estar nesse movimento de agradecer, porque tem esse lugar do agradecer que a gente falou, que é a experiência em si, da apreciação, da gratidão, tarará, tá. Mas às vezes você se colocar mesmo ali na escolha de pegar um papel e anotar concretamente ali no papel, fazer uma lista de coisas e pontos assim da sua vida que você tem motivo para agradecer, isso também é muito terapêutico, é muito curativo. Então, e fazer isso diariamente, pegar 10 minutinhos do dia para fazer isso, você também está ajudando a virar chavinhas na mente. Então, você está ajudando, de alguma forma, a sua cabeça a sair do foco que habitualmente ela está, negativo, de olhar para o que falta, de obcecado pelo que deseja, mas que ainda não tem, né? Pelas coisas ruins que te cercam, e aí te obriga a colocar o foco naquilo que realmente é bom, o que está ali, que você não está vendo. Então, no começo, mesmo que você ainda não sinta, você já começa a enxergar, você já começa pelo caminho mental, mas aí isso gradualmente vai te trazendo também para essa presença corporal. Então, claro que vai melhorar a sua saúde mental com isso, e aí gradualmente sua saúde física também, sua saúde emocional, suas relações começam também a ser afetadas de maneira positiva. Então, é importante também, não apenas o diário ali da gratidão, mas quando você verbalizar algo para alguém, experimente fazer isso também de maneira mais positiva, seja sorrir mais, experimentar sorrir mais. No começo vai ser meio Wandinha da família Adams, quando você não está muito bem, mas aí gradualmente você vai soltando as tensões também, né? E fica muito assim, né? Eu sou muito tem problema de visão, fico assim. Tô É, de óculos é. agora. Não, Mas é. essa concentração excessiva, essa tensão, essa raiva que a gente segura aqui também, então, a gente começar a soltar, sorrir. No começo é estranho, mas aos poucos você vai soltando. Você percebe, nossa, eu sempre fico assim, dá uma soltada. E aí você começa a se perceber também nesse corpo. Por que que eu estou sempre encurvada? Experimenta fazer movimentos diferentes, para justamente ir ajudando o seu corpo a experimentar novos lugares e sair daqueles habituais. Tudo isso em conjunto te ajuda a mudar também o paradigma mental estava falando do Reich, né? Então, essa relação é direta. Você trabalha a mente, melhora o corpo. Trabalha no corpo, melhora a mente. E uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Aí eu lembrei também de um. Ah, tem outra coisa para falar, porque assim, não tem como você pensar negativo e positivo ao mesmo tempo, não tem. Se você está focando numa coisa boa, você está com foco na coisa boa. De verdade, se você está ali com foco na coisa boa. Então, Sim. quando a gente fica assim, eu vou parar de pensar nas coisas negativas, vou parar de pensar nas coisas negativas, não funciona com a nossa mente. É tipo, não pense no elefante branco. Você vai pensar no elefante branco e não vai sair dele. Então, o que que você precisa fazer? Substituir, que é a ideia da lista de gratidão. Você vai substituir o negativo pelo positivo. Então, ao invés de dizer não pense no elefante branco, você vai dizer pense numa capivara marrom. Aí sua mente vai obedecer. Ela é muito obediente. Ela vai fazer o que você manda. Então, não entende o não. O não corta. Então, não fica no negativo, porque a mente ela não vai entender.
Ela vai Os ficar Abraham naquela até frequência. Eles até falaram de um exemplo de uma pessoa que às vezes estava com alguma doença, alguma coisa, e se fosse levada para um lugar de praia para ficar boiando na água. Naquele momento, não tem como a pessoa estar sentindo coisas opostas, né? Se ela está sentindo a satisfação de boiar, a Hum, temperatura da água, o sol e tudo mais, naquele momento ainda não tem como ela estar sentindo a doença em si, sabe? Ela está exatamente. sentindo bem-estar, entende? Isso, exatamente. E ainda sobre os Abraham, eles também falam, né, que são duas pontas de um graveto. Uma é o fluxo de bem-estar, que é o natural, que é o que está sempre, né, na verdade, fluindo nesse sentido. E a outra ponta é a resistência, é o contrafluxo. Seria mais ou menos assim, ou você está no fluxo ou você está no contrafluxo. Tanto que eu acho genial que eles falam que não existe um mal, tipo uma força do mal, que eles querem dizer. Não existe uma força do mal que impede o bem. Não, o bem ele segue. O que existe é algo que segura a corrente. Ou seja, é alguma coisa só que é uma pedra no cano. Seria mais ou menos assim. Tem um cano onde a água jorra, que é o bem-estar, o bem e tal, a prosperidade, a abundância. E aí alguém coloca uma pedra ali, que é a resistência, que é a nossa dificuldade de soltar, de confiar, de acreditar, e os nossos paradigmas também, nossas crenças de que é assim, assado, e não realmente nesse movimento. E aí isso é que causa o mal-estar, que é segurar esse fluxo. Então, essa força que segura o fluxo é que traz o mau sentimento, a doença, enfim, tudo isso. É muito interessante isso, é tão simples assim, tira a pedra. E eles falam muito assim, solta a rolha, solta essa rolha, ela tá, deixa ela boiar, para de segurar ela no fundo. Se você soltar, ela vai subir naturalmente. É o natural. O natural é fluir, o natural é esse. Isso eu acho muito genial, Não, mas isso é muito verdade. genial. Mas é isso, né? A simplicidade, às vezes, ela é difícil, porque a gente foi acostumado a complicar tanto que o nosso É. natural, digamos assim, parece que o natural pra gente é o esforço, mas não é. Sabe assim? Porque quando é simples, parece que tá. Calma aí, foi muito fácil, peraí. Não tem Sabe? valor, né? Também tem aquela É, coisa assim, não tem valor. Dizem que não tem valor nesse negócio é, fácil, não. Como assim eu vou ser autônoma e eu vou trabalhar só 2, 3 vezes por semana e vou ter todos os outros dias para ir para a praia? é. Não, mas tem uma coisa muito errada aí. Não vou contar para ninguém, não, porque eu vou dizer que eu estou trabalhando muito. Nossa, eu estava trabalhando demais esses dias, que assim, aí a pessoa, nossa, estava trabalhando, nossa, estou trabalhando a beça. Aí você está lá Que em casa, lá nobre. vendo série, assim, que nobre, né? Nossa, você é uma lutadora, né? Enfim. Tem É muitas isso. camadas também sobre isso, né, sociais, para a gente pensar, né, de interesses múltiplos e diversos. Mas quando a gente percebe, dentro dessa perspectiva vibracional, que a gente tem a capacidade de focar no que realmente importa, que é o relacionamento, que os Abraham falam também, que eu acho muito interessante, que é o relacionamento entre eu, o eu aqui, e a minha fonte, como eu me relaciono com a minha fonte? Então, se eu cuido disso, se todo mundo cuidasse disso, o mundo estaria fluindo bem melhor, porque aí eu estaria melhor comigo, por consequência, isso também afeta o entorno. Então, só que a gente está acostumado a ficar olhando para fora, comparando, tá assim, tá assado, não tô. Então, essa dificuldade também de olhar para dentro, né? Que o despertar traz. Tem até uma relação que eu fiz do filme, enfim, dessa jornada, com o mito de Perséfone, que ela é raptada pelo Hades, né, enfim, para o submundo. Então, o submundo é justamente o lugar ali dos mortos, né? E só que é interessante porque apesar de ser terrível esse processo, quando ela volta, ela consegue lá, tem toda a história do mito e ela consegue não sair de lá, mas ela consegue não sair totalmente, mas ela consegue ter um tempo que ela fica fora do Hades e um tempo que fica dentro. Aí é o mito das estações, seria outono e inverno, seria esse momento de recolhimento. O mito traz essa perspectiva para a gente, né? Assim, de a gente se recolhe, olha para dentro, e aí na primavera você volta, você renasce, transformado, renovado. Então, a gente vive isso também no dia a dia. Se a gente pensar, à noite a gente dorme, se recolhe na noite, de manhã o sol nasce e a gente
renasce também junto com o sol. Então, isso é um simbolismo muito forte para a humanidade, né? E hoje em dia a gente, com recursos tecnológicos, com excesso de informação, com um monte de coisa que a gente também está sendo meio que bombardeado por tudo isso, a gente está perdendo muito essa capacidade de interiorização, de respeitar esse momento, de estar olhando para dentro, de apreciação, de se olhar, de sair um pouco de todo esse tumulto de informação de rede social e tal, e se dar, e se permitir até esse momento de mergulhar, de ir para dentro de si um pouco e, né, se O quatro de retirar para copas voltar. no tarô do Osho é voltando-se para dentro o nome. É verdade, é verdade. Olha que Porque, interessante, é verdade. né, que é aquela figura da mulher sentada, várias vozes assim, meio assombrosas de fora, e ela de olhinho fechadinho, se conectando, né? Porque eu acho que é isso, assim, a gente. Eu com as minhas teorias, né, conspiratórias aí, eu acho que é um plano muito bem elaborado dessa galera maior aí que quer que a gente não tenha esse tempo e nem e tenha pavor disso. Então, cada vez mais é incitado nas pessoas essa comparação, o ter que ter o status, o ter. Porque aquilo que a gente falou, o dinheiro não é o problema. Você pode ter seu dinheirinho, fazer suas coisinhas e tá tranquilo, tá em paz, sabe? Assim, não tá querendo ter mais do que você já tem. Mas é isso, a gente é ensinado de que aquilo só não tá bom, tem que ter mais, a pessoa tem que apreciar, os outros têm que te olhar com um olhar assim, assado, cozido e frito. É, e aí a gente vai se desconectando, vai se perdendo desse lugar de escuta. E dá medo no começo, porque a gente não é ensinado a apreciar isso. Né? As pessoas fazem de tudo para não estar em silêncio. É desconfortável. O início do silêncio é muito desconfortável. É uma sensação, às vezes, de que você está sozinho, sozinho, não em solitude, você está sozinho. Então, até você cruzar essa primeira fronteira ali, para atingir algo mais profundo e se aproximar de si mesmo, tem que ter um pouquinho de coragem, às vezes tem que realmente ter alguma inspiração que vem de fora, às vezes tem que ter um baque maior, eu não sei, para cada um vai ser uma coisa, né? Mas eu vejo que as pessoas fogem, preferem, sei lá, várias outras coisas do que esse contato consigo mesmas. É muito medo de se encontrar e do que vai descobrir. Eu acho que tem um pouco disso, né? E aí a gente fica nessa brincadeirinha, nessa rodinha do hamster. Aí faz, aí vai pra rotina. Aí eu, às vezes, tá em casa, ao invés de ficar lá em silêncio, pega o celular e fica rodando, 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 pra não, né? Pra não ter que entrar em contato. Porque às vezes o fantasminha vem e aí você fala, ai, não, não tô pronto. Aí você faz alguma outra coisa pra não olhar para aquilo. Mas não adianta, enquanto não olhar, vai ficar lá voltando. Tem que olhar. Algumas coisas tem que olhar, que aí elas se acalmam, ficam de boa e deixa você seguir teu fluxo, sabe assim? Mas é um processo, é Uhum. árduo, não é? É isso, assim, acho que os místicos sem fronteiras, eles têm que se unir. Essas pessoas mais sensíveis deveriam se unir, realmente perder o medo, né, de aparecer ou de ser julgado ou algo do tipo, porque tem pessoas que estão querendo cruzar esse limiar, mas às vezes sozinhas não vão conseguir, sozinhas, assim, para dar esse primeiro passo, né? Porque depois que o Joey voltou, que ele recebeu uma chance de voltar a viver, eu perguntei o que você vai fazer agora? Ele, com certeza agora eu vou aproveitar mais a vida, né? Olhar para a vida, vou viver de verdade. Vai fazer sozinho, assim, é uma escolha dele, mas ele precisou de todo esse apoio, essa ajuda, esse contexto para ele ter essa decisão, né? Então eu acho que é isso, assim, as pessoas que estão com má intenção, elas também estão se unindo. Elas se organizam para fazer os planinhos darem certo. Então eu acho que a gente que é sensível e tem uma intenção boa de coração, a gente devia fazer a mesma coisa, que é o que a gente está fazendo aqui, sabe? A gente sentou, vamos se organizar, vamos se unir. As pessoas talvez estejam precisando desse ponto de referência. Não que a gente vai, sei lá, ter a pretensão de salvar o mundo, mas se a gente salva uma, duas, tipo assim, desperta duas pessoas, melhor do que nenhuma, né? Então, assim, eu acho que é um movimento legal que precisa acontecer cada vez mais, independente do que os algoritmos, ou seja lá o que for, digam, né? Porque eu estava refletindo sobre isso e você falou sobre isso. Eu comecei esse movimento lá no Oceano Místico de postar coisas, de fazer conteúdo e tudo mais. E às vezes eu estava super engajada com o conteúdo que eu estava produzindo.
E eu botava lá 3 curtidas, 2 curtidas. Aí eu falava, cara, será que foi? Aí eu começava a entrar em questionamento. Falei, pô, será que o que eu fiz não foi tão bom? Aí hoje em dia que eu já passei por um processo, eu olho assim, eu revejo as coisas que eu falei, cara, que brabo isso aqui que eu fiz. Sério, que conteúdo bom. Eu tô gostando de rever isso aqui, sabe? Sinceramente, dane-se se o Instagram não entregou, se as pessoas não souberam apreciar. Eu achei isso aqui ótimo, está me ajudando no momento presente. Foi eu que fiz, mas foi bom relembrar, sabe assim? Entende? Assim, E, aham. às vezes, pô, sabe, é isso, cara. A gente tem que começar a fazer esse movimento para saber, inclusive, se ouvir, se reconhecer, saber. Porque é só assim que a gente vai ter a sensibilidade de olhar para o outro, de verdade, de agradecer de verdade. Senão, é isso, fica muito no check, né? Faça porque a É, mente, ela dá um jeito até de coisar a espiritualidade, né? Se deixar, vai também. Aí você começa a querer, meditei, fui pro yoga, mas foi como? Entende? De que forma? Foi para dizer que foi porque é o que agora está tendo um movimento de, vamos fazer isso? Ou porque aquilo te trouxe um senso maior de pertencimento, você sentiu, você conectou, você viu um propósito assim, não nesse propósito. Você viu um sentido, te ajudou a viver, sabe? Então, eu acho que é esse lugar. é sobre, né? É só- é sobre. É sobre, mas é isso mesmo. Acho que não tem nem mais muito o que dizer, né? Eu Né? acho que é Acho que a isso. gente, a gente, Hum, a gente disse. Acho que a gente disse. Só me fez lembrar tem um livro muito legal que é do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora. Ele fala muito sobre essa questão mesmo da importância da presença, enfim, bem bacana. Ele tem outros também bem legais, mas esse vale a pena. E a história dele também é interessante, né? Que ele tem um momento na vida que ele questiona, né? Antes dele escrever os livros e tal, ele questiona a vida, ele chega a entrar em desespero, pensa até em tirar a própria vida. Então, nesse momento, assim, que ele está quase realmente desistindo de tudo, que ele tem uma lá, a iluminação dele e tal, e aí ele começa a escrever os livros, não. Aí, nesse processo dele, ele começa a viver nas ruas, é uma parada muito doida a história dele. Ele começa a viver nas ruas, morar nas ruas. Então, e ele era um acadêmico, importante, um lugar importante dentro da academia, enfim, universidade. Então, não é qualquer coisa assim nesse sentido, né? Ele Uhum. tinha um lugar de importância aqui, né, que a gente chama de Matrix, né? Mas aí ele começa a questionar alguma coisa dentro dele, foi um chamado para algo maior, maior do que aquilo que ele estava vivendo. E aí ele precisou fazer essa retirada, ele saiu do mundo aqui, foi desapegou de tudo. Então foi o momento Perséfone dele, foi para o submundo dele lá, entrou, né? Porque é esse lugar entre consciente e inconsciente, mergulho no interno. E aí dali surgiu esse homem renovado, outro, que já começou a trazer é, esse, essa expressão, né? Que é aí de onde surgiram esses livros, enfim, essa experiência compartilhada dele também. É muito legal. É isso. Aí. Muito bom. Eu acho que eu vou só encerrar com a que é o final do filme, né? Uma fala que eu gostei muito, que eu acho que resume o que a gente falou aqui, que é quando o Legal. Joey pergunta pra ela assim, tá pronta pra viver? Aí ela diz, eu não sei, Joey. Pior que eu não sei qual é a minha missão. Aí ele diz, não existe isso. Sua missão não é seu propósito. Você preenche esse último espaço quando tá pronta pra vir aqui viver. É E é isso. quando ele também entende, né? Então, Sim. é sobre. É. É isso. Muito Então bom. tá. Então até o próximo Então, vídeo. até a próxima, que a gente agora não tem ideia do que vai ser, mas Vamos deixar a será. vida levar. Vamos deixar o Deixar rio fluir. fluir. Isso aí. Tchauzinho, Beijo, gente. Tatá. Tchau, Beijo, tchau, gente. beijo. Tchau.